A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você que está aí nos ouvindo nesse momento, com todos os irmãos que estão aí presentes nesse momento de culto, a todos que estão de alguma forma nos ouvindo pela primeira vez. Eu agradeço pela oportunidade de poder falar do Evangelho para vocês. Que o Senhor alcance de forma especial a sua família nessa noite. Que o amor de Deus chegue ao seu coração de maneira tal que você possa adquirir da parte de Deus todas as bênçãos que o Senhor tem separado de forma especial para aqueles que temem a Ele. Muito obrigado por esse momento, e eu quero de antemão, sem mais demoras, pedir aos irmãos que abram a palavra de Deus no texto que se encontra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao verso 19. São 3 versículos apenas, e os irmãos podem deixar também a Bíblia aberta em Mateus capítulo 21, porque nós vamos utilizar o texto que está ali no verso 28 em diante. Que Deus abençoe a sua vida através desta palavra que Ele deseja trazer esta noite para a sua vida. Então, Mateus capítulo 5, verso 17 ao verso 19, que vai nos dizer o seguinte: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir essa lei. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer pois que violar um desses mandamentos será considerado menor homem. Violar e ensinar errado aos homens será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir ensinar será chamado grande no reino dos céus. Eu quero pedir a você agora que num momento a gente possa orar. Santo Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra e te louvo, Deus, porque o seu Espírito, o Espírito Santo do Senhor está conosco. Deus, eu quero lhe pedir em nome de Jesus que esse Espírito Consolador, prometido pelo Senhor e que está na vida de todo aquele que crê, possa transmitir essa palavra para os nossos corações. Deus, que todo conhecimento que tenha a respeito da teologia esteja nas mãos do teu Espírito, para que possa nos ensinar exatamente aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus, fala ao meu coração e, por consequência disso, ao coração dos teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Não é vaga de forma nenhuma a história real de que na época de Jesus algumas pessoas, muitas vezes travestidos de líderes, não cumpriam a vontade de Deus. É lógico que o Velho Testamento, inclusive, os irmãos podem tomar como base nisso o livro de Malaquias, vai lembrar de um texto que eu sempre falo na igreja, né? E que dizia: a minha aliança com ele foi de vida e paz, e tudo, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e da iniquidade não se achou em seu coração. Antes comigo andou em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Bom, essa sempre foi a vontade de Deus realizada na vida daquele que era chamado de forma especial no passado para anunciar a Deus, para poder transferir para as pessoas a vontade de Deus profeticamente. O que na verdade a igreja veio sofrer, e o povo de Deus vinha sofrendo, e a palavra de Deus vem dizendo isso desde os primórdios.
Haja visto lembrar a história, por exemplo, de Eli e seus filhos. Eli, o profeta que chega até Ana, que está orando na igreja, que está pedindo a Deus por um filho e que interpreta de forma errada a maneira que Ana é, a pessoa de Ana, dizendo que ela talvez fosse filha de Belial porque estava bêbada, orando. Quando Ana chega para ele e diz: olha, eu não sou filha de Belial, porque de todas as minhas necessidades o Senhor, eu tenho dito ao Senhor. E aquele homem que tinha os seus próprios filhos em casa era incapaz de notar que os seus filhos estavam vivendo uma vida avessa à vontade de Deus. E por conta disso, o preço foi alto para a vida de Eli e seus filhos. Então, nós sabemos que eles acabaram morrendo. Mas Jesus chega, pela vontade do Pai, a um tempo em que as pessoas estão tristes profundamente, porque vivem um tempo completamente longe da vontade de Deus, porque o ensino da palavra estava vindo de pessoas que eram corrompidas pelos seus desejos particulares de vida. E nós precisamos entender que essa não foi uma realidade que ficou na época de Jesus, que foi algo que ocorreu no passado e que hoje não está presente. Pelo contrário, a gente vê ainda coisas como essa acontecendo nos nossos dias, a gente se entristece com isso. Por isso Jesus inicia o texto que diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim destruir, não vim destruir, mas fazer de fato ser cumprido isso. Por quê? Porque Jesus, ele é a execução perfeita da vontade de Deus. Não tenha dúvida disso. Jesus, ele é a execução perfeita da vontade de Deus. Interessante que vivemos esses tempos trabalhosos e os profetas do passado também anunciavam esse Deus nas Escrituras, no Antigo Testamento, mas essas pessoas de alguma forma perderam essa relação de fato genuína com Deus. Por isso, o cumprimento da profecia é Jesus. A palavra de Deus diz bem claramente que tudo aquilo que os profetas vinham anunciando no passado, fruto de tudo aquilo que Deus vinha observando de errado na vida dos profetas na sua época, né? Vieram de fato encontrar em Jesus aquilo que de fato não acontecia na vida de nenhum deles. E foi quem cumpriu na íntegra a lei, na sua essência e na vontade inteira de Deus. Por que a palavra de Deus nos ensina isso claramente? Ele não era um religioso, como muito encontrado na época do Senhor Jesus, como também muito reconhecido na época dos profetas. As pessoas já não tinham uma relação da maneira que realmente Deus gostaria de ver na vida daquela igreja, porque infelizmente essas pessoas elas acabavam sendo ensinadas por pessoas que não traziam a palavra para a sua própria vida. Por conta disso, eram encontrados entre aqueles que formalmente eram servidores da vontade de Deus. Religiosamente não perdiam culto, religiosamente conhecia toda a palavra, mas a sua vida não passava de formalidade. A minha pergunta é: como tem sido você diante do Senhor? Você tem mantido uma vida formal diante do Senhor, ou você tem trazido a vontade de Deus e o cumprimento dessa vontade para dentro da sua vida? Isso a gente precisa entender o quanto é importante para a vida de cada um de nós como seres que pretendemos ter uma relação com Deus. E muitas vezes essa relação ela não é encontrada da maneira correta exatamente por isso. Por isso ele diz: olha, eu não vim desfazer o que a lei diz. Eu vim fazê-la de fato ser cumprida. E disse mais: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou nem um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Isso significa que a menor letra do alfabeto hebraico ou a menor letra do alfabeto grego
deveria ser cumprido cabalmente nas Escrituras Sagradas e na profecia a respeito de Jesus. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que Jesus ele é a execução perfeita dessa vontade de Deus. Por quê? Porque havia dentro do coração de Jesus o amor que esperava Deus encontrar na vida do seu próprio filho e esperou encontrar a vida inteira no coração daqueles que eram usados por Deus para administrarem a vida do seu povo. Eu lhe digo isso de forma religiosa. Eles eram um elo de ligação, de intercessão entre os homens e Deus. Não foi o caso, por exemplo, de Moisés, em que as pessoas esperavam ele descer do monte para ter uma relação com Deus. Então, sem o amor e a obediência, é impossível poder ver isso. E Jesus Cristo tinha isso dentro do seu coração, em uma situação que talvez para muita gente, alguns abririam mão por conta de não conseguirem compreender o caminho para isso. Jesus foi obediente no caminho da morte. Muitos de nós, sem caminhar na direção da morte, talvez experimentando coisas importantes, para muita gente se diz ser importante, vem sendo cumprido de uma maneira tão tranquila, mas Jesus sabia que a sua relação com Deus, ela trazia ojeriza por parte daqueles hipócritas. Por isso que Jesus sofria muito e todos estavam próximos e todo o tempo tentando pegar ele em alguma falha para poder matá-lo. Fazer o que fez com, por exemplo, a vida de Estevão, que mesmo sendo encontrado como um homem correto diante de Deus, foi apedrejado na sua fidelidade ao Senhor. Mas o que eu quero também lembrar para os irmãos é de que Paulo vai dizer que age em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou forma de servo, encontrando-se da forma de homem, caminhou para a morte, morte de cruz. Mas todo joelho, a palavra de Deus nos diz, se dobrará diante dele, toda língua confessará que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Porque se entendia que o cumprimento da vontade de Deus era fidedigno na vida de Jesus. Por isso que ele cumpre a lei e os profetas. E o interessante é que as Escrituras ela confirma que Jesus, como Filho de Deus, como Messias, como Rei dos Reis, como Senhor do Universo, como o nosso Salvador, para sempre e eternamente. E nós vamos encontrar isso claramente, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21. Também encontramos em João capítulo 10, verso 35. Também encontramos em Marcos capítulo 10, verso 49. Lucas 24, verso 27. Atos dos Apóstolos capítulo 18, verso 24. Todos nós vamos encontrar claramente isso. E a palavra de Deus vai nos ensinar. Mas havia uma coisa que Jesus dizia claramente aos seus discípulos e que ficou marcado na vida deles. Quando ele fala sobre a questão da porta e das ovelhas. Isso deixa claro de que essa relação de pastor, de alguma forma, tinha sido quebrada no meio do povo de Israel. E nós vamos encontrar quando ele diz, olha, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Porque Jesus sabia que o pastor é o primeiro a passar pela porta no curral. Ele não vai pular a porta. Ele vai fazer o caminho exatamente em que a gente espera que toda ovelha possa fazer. Porque o caminho que ele entrava é a porta. E o caminho que ele deveria sair em segurança é também a porta. Por isso a palavra de Deus nos faz compreender isso claramente, de que Jesus queria ensinar que aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A palavra de Deus nos deixa claro perfeitamente que o dom de ser pastor é uma realidade até os dias de hoje. Mas há uma responsabilidade muito grande, tanto de nós como ovelhas, quanto de pastores,
de compreender que a vontade de Deus ela precisa estar clara na nossa vida e sendo cumprida cabalmente como Deus espera da vida de pastores e de ovelhas. Por isso ele diz que quando essa pessoa tira as ovelhas para fora, ela vai adiante delas, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Há uma importância pela qual nós devemos deixar isso bem claro em nossa vida. Nós devemos cumprir esse objetivo na nossa vida. Por isso que Jesus chega para aqueles homens e diz a eles claramente que qualquer que não cumprir essa lei e ainda ensiná-la de forma errada às ovelhas, ao povo de Israel, será considerado menor no reino dos céus. Porém, aquele que não somente cumprir, mas ensinar de forma correta isso, será grande no reino dos céus. Bem claro. Interessante que Jesus vai falar a um povo hipócrita, como eram os políticos religiosos na época de Jesus, que viviam o tempo todo tentando arranjar uma maneira de buscar alguma coisa que Jesus tivesse de fazer de errado, para poder dizer para as pessoas e tomá-lo à força e matá-lo na mesma hora. Como tentaram fazer com ele quando ele estava no templo pela primeira vez, e que na sua primeira palavra ele disse que Isaías, o livro de Isaías estava sendo, a profecia de Isaías estava sendo cumprida naquele dia. Nós precisamos entender que Jesus, ele é o cumprimento da vontade de Deus. E Deus espera que em nossa vida seja essa realidade também. Também o mais interessante é que no verso 20, no capítulo 21, a partir do verso 28, ele vai contar uma parábola que diz o seguinte, olha: mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? Ele, porém, respondeu que não iria trabalhar, mas acabou que foi trabalhar. E dirigindo-se ao segundo filho, disse a mesma coisa. E o filho disse que iria trabalhar, porém, ele não foi trabalhar. Então ele perguntou àquelas pessoas que estavam próximas a ele, ouvindo essa parábola, qual dos dois foi, de fato, fez a vontade do pai? E todos responderam de forma unânime de que o primeiro tinha de fato feito a vontade de Deus, porque tinha dito não, mas cumpriu. Em verdade vos digo, ele disse, que os publicanos, as meretrizes, entrarão adiante de vós no reino de Deus. Por que ele disse isso? Porque talvez para os fariseus, naquela época, eles seriam os primeiros a entrarem no céu. A Bíblia vai contar a história de que, em um dado momento, um dos discípulos de Jesus requer que um deles se sente no reino dos céus de um lado e de outro. São os irmãos de Jesus, se não me engano. E diante dessa situação clara, Jesus diz, olha, não compete a mim fazer isso. Assim como não compete a Jesus tomar a atitude que eu preciso tomar. Eu quero chegar ao céu, eu quero estar ao lado do Senhor, a primeira atitude minha é crer em Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Mas existe uma responsabilidade que está intrínseca àquele que tem essa atitude. É de que nós precisamos viver a cada dia uma vida melhor diante de Deus. Porque a responsabilidade de uma vida santificada pertence à igreja do Senhor. E isso não para, a gente vive todos os dias, está todos os dias voltado para fazer a vontade de Deus, voltado a cumprir o desejo de Deus todos os dias, fazendo com que aquilo que é o sacrifício de Jesus não seja tido nas nossas vidas como algo que não foi respeitado de forma correta. Capítulo 10 de Hebreus vai dizer claramente que nós não devemos deixar de ir à casa do Senhor. Mas também claramente vai nos dizer que não devemos viver pecando voluntariamente. Porque Jesus não vai descer novamente para morrer na cruz do Calvário. A morte de Jesus Cristo foi suficiente para a salvação da humanidade. Basta que você creia nele como seu Salvador e único Senhor.
Mas o que Ele espera da minha vida é que a minha vida reflita aquilo que de fato eu tenho aprendido a respeito da palavra. E não somente isso, mas que o meu testemunho possa servir de base para a transformação de outras vidas. Essa é uma grande realidade. Por isso que nesta parábola, especificamente, ele vai dizer que o filho que cumpriu a vontade de Deus foi aquele que inicialmente foi sincero. Olha, não dá para mim. Não vou trabalhar. Mas quando o Senhor, o seu pai, né, representado, saiu de junto dele, ele foi lá e trabalhou. Mas aquele que com todo orgulho, talvez batendo no peito, disse: não, eu vou trabalhar, meu pai, pode deixar comigo. Na hora que o pai esperou que ele trabalhasse, ele não quis trabalhar. Eu quero encerrar por último e dizer para você que está nos ouvindo que nós precisamos compreender uma coisa importante a respeito da palavra. Nós precisamos obedecer a Deus. Nós devemos fazer disso algo que deve ser perseguido todos os dias da nossa vida. Não que por causa dos seus esforços você tenha a vida eterna. Não, o sacrifício de Jesus Cristo da cruz foi suficiente para a sua salvação. Não precisa mais nada a não ser isso. Mas a gente tem uma responsabilidade no cumprimento do nosso dever como cristãos. Trazer a palavra para dentro do nosso coração e fazer o que Deus esperou a vida inteira do povo de Israel. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou em seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu muitas pessoas. É o que de fato Deus espera para cada um trabalhando na sua vinha. Que essa responsabilidade seja uma realidade todos os dias da nossa vida. Que fazer como Paulo, que chega no livro de Filipenses e diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que vocês sejam obedientes, mesmo no momento difícil de vida, em ser obedientes, sejam obedientes ao Senhor. Não que este fato, exatamente como disse nesse instante, venha a ser a razão pela qual sejamos salvos. Nós somos salvos porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Mas nós precisamos obedecê-lo, porque a gente precisa entender que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele foi importantíssimo para a vida do homem. E não pisar o sangue de Jesus, ou fazer agravo ao Espírito da graça. Por isso diz assim o autor de Hebreus. Outro ponto importante que nós precisamos entender é de que a porta que é Jesus espera das nossas vidas a responsabilidade de testemunhar que é importante que passemos por ele. Por isso ele vai dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta que o pastor deve passar. Eu sou a porta para o céu. Digo eu. Todos quanto vieram antes de mim, ele disse, eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Porque quem de fato é ovelha e que conhece a palavra, sabe a importância de trazer para dentro de si, independente de quem esteja anunciando, a verdade que lhe transforma e que é capaz de transformar a vida das pessoas. Mas ele disse: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Deus espera que você entenda a importância de passar por Jesus. De compreender que mesmo quando uma meretriz, mesmo quando um ladrão, mesmo quando uma pessoa que de fato tem uma vida completamente longe da vontade de Deus, é capaz de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e reconhecer o seu pecado e chorar por conta dele, e saber que ele tem a oportunidade de viver uma vida correta diante do Senhor,
ele observa a sua palavra, ele traz para dentro da sua vida, ele faz de fato mudanças significantes, quando na verdade o comportamento daqueles que conheciam desde os primórdios a vontade de Deus não traziam alegria ao coração do Senhor, porque eram pessoas que não cumpriam a vontade de Deus. Você precisa entender que Deus espera que você cumpra a vontade dele na sua vida, que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, que esta palavra se faça presente na sua vida e mude aquelas pessoas que estão dentro da sua casa, que elas mostrem para as pessoas aonde você trabalha que Jesus Cristo entrou na sua vida, que as mudanças significantes que todos esperavam encontrar na sua vida, de fato estão. Porque eles não conseguem encontrar hipocrisia na vida de alguém que de fato traz a palavra para a sua maneira de ser. Por último, irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Muitas foram as vezes que Jesus era encontrado no meio dessas pessoas. E as pessoas os criticavam todo o tempo. E diziam talvez, olha, deve ser beberrão como eles. Deve ser comilão como eles. Deve se prostituir com essas pessoas como ele está envolvido com esse tipo de pessoa. Como na história, por exemplo, daquela mulher que entra na casa do fariseu, que lava os pés de Jesus, e aquele homem se pergunta em seu coração, se esse indivíduo de fato fosse um homem de Deus, ele saberia quem essa mulher é. Ele então diz para aquele homem, olhe, a quem muito se ama, muito se perdoa. E nós precisamos entender essa importância. Nós precisamos entender o quanto é importante que a gente tenha amor a Deus, tenha amor à vontade de Deus e aplique essa vontade dentro dos nossos corações. E eu quero te convidar agora, que você está aí, a orar junto comigo. Eu sei que a palavra de Deus chegou ao seu coração nessa noite. E você notou que algumas coisas na sua vida precisam ser modificadas. E talvez se você estava afastado do Evangelho, e o seu afastamento foi por conta de você não ter cumprido essa responsabilidade diante de Deus, e todo o tempo o inimigo vinha talvez chegando ao seu coração e te acusando das coisas que você fazia. Eu quero dizer uma coisa para você, é que a salvação que é dada pelo Senhor, ela não é retirada. Mas Deus espera que nós tenhamos responsabilidade no cumprimento da nossa vida com Deus. E as pessoas requerem que cada um de nós tenha essa responsabilidade também. Para você que nunca tinha ouvido a palavra de Deus, eu quero dizer, há uma esperança para a sua vida. E a esperança que Deus espera esta noite que você possa aceitar é de que Cristo Jesus, Ele é o pastor das ovelhas. E todo aquele que está no lugar que Ele separou de forma especial para guardá-los e livrá-los de tudo aquilo que poderia destruir as suas vidas, que é a sua casa, que é o lugar da nossa reunião, que é tomando a decisão ao lado de Cristo e passando a ter a Jesus como seu Salvador e estar em comunhão com aqueles que têm o mesmo pensamento em seu coração, é o lugar seguro. Porque o seguro lugar de todo crente é fazendo a vontade de Deus ser presente nas suas vidas. E eu quero lhe convidar nesse momento e orar por você. Pedir ao Senhor que Deus visite a sua vida nessa noite. E que possa mudar a sua maneira de pensar e de agir. E que Cristo esteja presente dentro do seu coração no cumprimento da sua vontade e palavra. Que Deus abençoe a sua vida. E agora eu quero orar por você. Santo Deus e eterno Senhor e Pai, Criador dos céus e da terra, nós queremos te agradecer pela essa palavra tão maravilhosa falada. Eu quero te agradecer porque sabemos, ó Deus, que temos a oportunidade de aprender algo com Jesus. Ter em mim o mesmo sentimento que houve no seu coração, ser uma pessoa obediente ao Senhor. Fazer da sua palavra uma realidade na nossa vida. Cumprir essa palavra
e crê em Jesus como meu Salvador, para que possa ter a vida eterna ao lado do Senhor. Mas quanto à hipocrisia que muitas pessoas às vezes cometem na sua vida, que a sua igreja esteja longe disso. Que as pessoas que estavam longe do Evangelho, mas que hoje ouviu essa palavra, e de repente arrependeu-se em seu coração, que faça uma nova caminhada diante do Senhor, porque é isso que Deus espera da vida de cada um de nós. Tenhamos uma responsabilidade de cumprimento da vontade de Deus em toda a nossa maneira de ser, porque sabemos que o maior cumprimento da vontade de Deus foi estabelecido em Jesus, e Ele pagou o preço suficiente para vivermos longes e termos os nossos pecados perdoados, e longes completamente do pecado. Que o Senhor encontre nesta noite em meu coração um coração humilde, suficientemente para que eu possa abrir mão dos meus conceitos filosóficos e compreender que a sua palavra é a única fonte transformadora de vida. Portanto, Deus, alcance o coração dessa pessoa que terminou de orar, e que ele te aceite, e ela te aceite, ou ela te aceite, como seu único e suficiente Salvador. Deus, que a bênção do Senhor seja com estas famílias que acabaram de nos ouvir. Que a tua igreja seja abençoada pela sua palavra todos os dias. E obrigado, Deus, por esse momento difícil que a tua igreja passa, mas que tem testado a fé de cada cristão no mundo inteiro. Tudo isso nós te agradecemos, no nome santo do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua igreja. Quero te fazer um pedido nesta noite. Talvez tenha sido essa a primeira vez que você tenha acessado essa palavra. Eu quero lhe fazer um pedido. Faça a sua inscrição aí nessas letras vermelhas que você vê abaixo do vídeo. Faça a sua inscrição, ative o sino para que você possa receber as nossas pregações aí no seu celular. Para aqueles que não estão acostumados ainda e querem ouvir um som um pouco mais alto, essas letras azuis que aparecem no link aí, aperte. Todas as vezes que você quiser ouvir a palavra de Deus através disso, é só apertar essa letra azul e você tem essa transmissão direto do YouTube. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um que pertence à nossa igreja. Eu quero pedir a você que nos ouviu, ore pela Igreja Batista do Lobato, ministério que fará esse ano 55 anos de existência. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Que você, em suas orações, não esqueça de orar pela liderança da nossa igreja, pelo pastor dessa igreja. E que a palavra libertadora do Senhor esteja sempre na minha boca. Ore para que o Senhor possa me dar a palavra rema, para que ela chegue ao seu coração e faça mudanças significantes na sua vida. Que a bênção do Senhor seja com a sua vida, com a sua família. E obrigado, porque você ganhou o seu tempo ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra do pastor Emanuel para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe.